Olá, sou Ricardo Mota, sou o segundo vice-presidente do IBCO. Estou aqui para conversar com vocês sobre a certificação CMC, ou Certified Management Consulting, uma certificação internacional extremamente relevante para a profissão do consultor, que é emitida pelo IBCO, utilizando padrões mundiais de consultoria. Padrões esses que foram definidos aí pelo ICMCI, que é um instituto, uma entidade que congrega todos os institutos de consultoria organizacional no mundo, do qual o IBCO faz parte. Essa certificação é para um consultor organizacional, ou Management Consulting. Então, vamos primeiro explicar o que é um Management Consulting, ou o consultor de organização, conforme definido pelo IBCO. Então, o consultor de organização, ou Management Consultant, é aquele que tem um nível superior ou uma experiência comprovada na consultoria, independente de ser de nível superior. Outra coisa importante é que ele seja, tenha uma dedicação plena à consultoria, que ele seja um profissional da consultoria, que tenha a consultoria como uma profissão. Porque a gente tem visto muitos consultores que se dizem momentaneamente como consultor. Às vezes saem da organização e dizem, eu estou fazendo consultoria, mas ele na verdade ele não é consultor, ele está consultor por algum momento até obter uma recolocação. Então, o consultor de organização é aquele que tem a consultoria como uma profissão. Esse consultor de organização é aquele que resolve problemas e cria valor para a organização. Obviamente, buscando a melhoria do desempenho, o crescimento, e melhores resultados para a organização, utilizando conhecimentos e métodos que são necessários para a organização, mas que essa organização, por alguma razão, ainda não tem. Então, essas habilidades que o consultor tem de gerar, conselhos objetivos que agreguem valor para a organização. Então, essas são as características de um consultor de organização ou do Management Consulting. Agora, o que significa, então, ser CMC? Então, agora é aquele Management Consultant mais certificado, ou aquele consultor de organização certificado. Então, algumas características importantes. Bom, primeiro, como a gente já falou, é a dedicação plena à profissão da consultoria. Tem a consultoria como uma profissão. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, ele tem que ser membro do IBCO. Ele precisa ser membro do IBCO. Isso não é só uma exigência do IBCO aqui no Brasil. Todos os institutos de consultoria organizacional no mundo exigem que, para ser certificado, eles têm que estar associado, ser membro de algum instituto. No caso, ser membro do IBCO e, obviamente, com as suas obrigações em dia. E depois, é claro que o ser CMC precisa ser avaliado e aprovado nos padrões internacionais de consultoria. E quais são esses padrões internacionais? Na verdade, existem alguns requisitos que a gente vai mostrar aqui, que estão associados a essa certificação e, portanto, essa avaliação que o IBCO vai fazer. Claro, primeiro, tem que ter a devida escolaridade e as qualificações, a sua experiência que ele tem na sua área de consultoria. Ele tem que ser, obviamente, um consultor ético e tem que estar, portanto, aderente ao código de ética. O IBCO ele tem um código de conduta ética e, portanto, o consultor, para ser certificado, ele tem que demonstrar aderência a esse código. Ele tem que demonstrar um conhecimento do mercado de consultoria, entender como é que está funcionando a consultoria, quais são as boas práticas de consultoria. Além disso, ele tem que ter referências positivas dos seus clientes. Nós vamos avaliar se essas referências de fato existem. Tem que demonstrar independência no seu trabalho e atender a um modelo de competências, que é um modelo de competências do IBCO, que a gente vai explicar em seguida, e que obviamente foi baseado no modelo de competências do ICMCI, que a gente referenciou inicialmente. Então, isso é importante porque esse modelo de competências ele é utilizado no mundo todo, para que a gente tenha, obviamente, as certificações uniformes no mundo todo. Então, um consultor que ele é certificado aqui no Brasil, ele teoricamente seria certificado em qualquer lugar do mundo.
Então, esse modelo de competências, ele é fundamental para a avaliação do candidato à certificação. Então, esse modelo de competências, na verdade, nós temos um outro vídeo que aprofunda todas essas competências e os subconjuntos e o detalhamento total desse modelo de competência. Eu vou aqui apenas falar de uma forma mais macro, para que se tenha uma ideia dos aspectos que são avaliados, né, por esse modelo. Então, são três competências que fazem parte desse modelo, três grandes competências. A primeira é, né, a competência relacionada ao negócio, a segunda, a competência técnica, e a terceira, uma competência relacionada a valores e comportamento. Então, a primeira competência relacionada ao negócio, a gente tem dois conhecimentos que são necessários. O conhecimento do cliente e o conhecimento da consultoria. Ou seja, o candidato à certificação ele tem que demonstrar o conhecimento pleno que ele tem, técnicas e métodos para conhecer plenamente o negócio dos seus clientes, né? E da mesma forma que ele tem, né, habilidades para demonstrar o conhecimento da consultoria, da prática de consultoria. A segunda competência é a competência técnica. Então, essa competência técnica ela também é dividida em dois grandes conjuntos, né? Especialização funcional e habilidades em consultoria. Na especialização funcional, nós estamos falando no expertise, avaliando o expertise do consultor, né, na sua área de especialização prática, né? Então, como é que ele demonstra, se ele demonstra conhecimento naquilo que ele se propõe a fazer de fato. Nas habilidades de consultoria, então aqui eu tenho, esse aqui já é mais profundo, né? Existe uma série de habilidades que ele tem que demonstrar, como por exemplo gerenciamento de projetos, gestão de projetos, né? Se ele tem o foco do cliente, se ele tem a habilidade, né, de gestão da qualidade do trabalho feito, de gestão de riscos, enfim, essas são uma série de habilidades que ele precisa demonstrar para fazer um bom trabalho de consultoria, obviamente de forma técnica, como a gente está colocando. E a terceira competência é a competência associada a valores e comportamentos. Então, nessa competência, o consultor ele tem que demonstrar, né, primeiro, que ele atua de forma ética e profissional. E aí, naturalmente, a aderência àquele código de conduta do IBCO é fundamental que ele consiga demonstrar isso. Ele tem que demonstrar, né, que ele atua, né, que ele tem competência na interação pessoal. Qualquer trabalho de consultoria pressupõe, né, a interação com vários grupos do cliente, né, de vários níveis. Então, ele precisa demonstrar essa competência de interação pessoal. Dentro dessa competência, valores e comportamentos, também ele tem que demonstrar sua capacidade analítica, né, sua capacidade de diagnóstico, de análise e solução de problemas, que na verdade, na essência, né, a consultoria está associada a diagnóstico e uma proposição, né, seja de criação de alguma coisa nova que a organização não tem, seja na melhoria de alguma coisa que já existe, enfim. E por fim, né, essa competência se desdobra também no desenvolvimento pessoal. O consultor tem que demonstrar que ele tem métodos para se desenvolver pessoalmente. Todos nós sabemos, né, que o consultor ele precisa estar sempre atualizado, né, e precisa estar se reciclando, fazendo cursos, participando de eventos, palestras, seminários, enfim. Então o consultor precisa demonstrar que ele faz isso frequentemente. Tá certo? Então com isso a gente apresentou essas três grandes competências. É claro que todos esses elementos que a gente mostrou aqui vão se desdobrando, né, em elementos menores, que isso é objeto, como eu falei anteriormente, né, de um outro vídeo do IBCO que aprofunda esse tema. Muito bem, então quais são os benefícios, né, de você, consultor, obter uma certificação CMC? Primeiro é o reconhecimento internacional. O reconhecimento internacional de que você, consultor, tem um padrão de qualidade na sua consultoria. Que você é um consultor que tem competência, que demonstrou as competências necessárias da consultoria, por exemplo, aquelas três grandes competências que nós mencionamos, né, que você tem a ética, né, que você é um consultor que atua sempre com o alto padrão ético nas suas interações, nas suas relações com seus clientes, né, e que demonstra a independência em todas as suas ações de consultoria. Também o reconhecimento da sua experiência e de que você pratica a consultoria,
né, de forma contínua, ou seja, né, que você é um profissional da consultoria, que você tem a consultoria como profissão. Importante é que, por ser um reconhecimento internacional, existe a possibilidade de networking, né, com todos os IMCs em todo o mundo. IMCs são os institutos, né, de consultoria equivalente ao IBCO. Então, no momento que você está certificado, você é reconhecido por todos os institutos no mundo todo, seja nos Estados Unidos, seja na Índia, seja na Áustria, qualquer lugar do mundo, de que você é um consultor, é um profissional qualificado e certificado. Então, essa é uma oportunidade muito interessante. E também, né, por ser certificado, ter acesso exclusivos às práticas, às boas práticas e às práticas atualizadas de consultoria, porque isso você vai estar recebendo, né, via IBCO, via ICMCI, ou acessando os sites de todos os institutos no mundo todo, né, por ser um CMC. Muito bem. Então, agora, o que precisamos para obter essa certificação? Então, existem alguns pré-requisitos. Primeiramente, são 4 pré-requisitos, na verdade 3. Né? O primeiro é que você tem que ter, se você tiver nível superior, você precisa demonstrar pelo menos 3 anos de experiência. Mas se não tiver um nível superior, você também pode ser certificado como CMC, desde que demonstre 8 anos de experiência. Então, a primeira parte, um primeiro pré-requisito é essa experiência. Segundo, né, estar associado ao IBCO, ser membro do IBCO, conforme a gente já mencionou anteriormente, claro, com as suas obrigações em dia. E por fim, né, ter participado do curso de preparação de consultores de gestão organizacional. Isso é um requisito importante, porque nesse curso, né, se discutirá todos esses elementos importantes que a gente está mencionando aqui, como relação às competências e todos os outros atributos importantes para ser certificado. Então é necessário fazer esse curso. Uma vez tendo atendido todos esses pré-requisitos, então inicia-se o processo propriamente dito. Esse processo, então, de certificação, ele contém 10 etapas, sendo a primeira etapa uma etapa simples, uma etapa de simples solicitação para o IBCO do seu desejo de obter a certificação. Então, claro, se atender os pré-requisitos que a gente colocou no slide anterior, então o IBCO, obviamente, aceita a solicitação e você, como segunda etapa, paga uma taxa de inscrição, que hoje está no valor de R$50. Então, uma vez pago essa taxa de inscrição, você inicia a etapa 3, que é uma análise de documentação. Então, nessa etapa 3, o IBCO, por ser associado, como você já é associado ao IBCO, você já tem uma série de documentação que foi enviada, né? E se eventualmente você é associado há mais tempo, pode ser que alguns desses documentos eles ainda não possam estar desatualizados. Então, nesse momento, se houver algum documento desatualizado, então o IBCO solicita atualização para que você fique atualizado em relação aos documentos. Depois, então, o IBCO ele vai designar, né, a etapa 4, é feita a designação dos avaliadores. Esses avaliadores também têm que ser CMC, todos têm que ser certificados por definição para poder fazer essa avaliação. Normalmente são designados 2 ou 3 CMCs, no mínimo 2, né, e normalmente, se for necessário, um terceiro. Normalmente são 2 avaliadores CMCs que vão ser designados. Então, uma vez designados esses avaliadores, né, o IBCO ele vai enviar, então, ao consultor um questionário. Esse questionário, então, deverá ser respondido de 7 a 10 dias, né, a partir do momento que ele recebeu. E o que tem esse questionário? Na verdade, é um conjunto de questões que abordam, né, de uma forma um pouquinho mais profunda as competências que a gente mencionou nos slides anteriores. Então, são perguntas que procuram, né, identificar se aquelas competências estão presentes no consultor. Então, ele responde esse questionário e, além disso, ele tem que entregar para o IBCO um relato, né, de um trabalho recente de consultoria que ele tenha feito aí junto a um cliente e procurando, obviamente, destacar, né, desde o início como é que começou, né, a relação com esse cliente, como é que foi o trabalho, como é que ele foi desenvolvido e como é que ele foi concluído. Então, isso precisa ser feito um relato e enviado, então, junto com o questionário, com as respostas do questionário. Muito bem.
Uma vez recebido esse questionário, então os avaliadores então analisam esse questionário como preparação, fazem as suas observações e se agenda uma entrevista com o candidato à certificação. Então, essa entrevista ela é parte importante do processo, que esse é um momento de interação com o consultor. Essa entrevista ela é normalmente feita via Skype e dura de 2 a 3 horas. E durante essa entrevista, então, os avaliadores, eles podem tirar dúvidas com relação às respostas que foram dadas no questionário, pode aprofundar um pouquinho mais alguma questão que precise de informações adicionais e podem formular outras questões, colocar outras situações para verificar como é que o consultor, aborda então cada questão, procurando sempre tentar verificar, avaliar se aquelas competências do modelo de competência estão presentes no consultor. Então essa entrevista é bastante interativa e ao final dela, então entramos na etapa 8, onde os avaliadores, CMCs, individualmente emitem o seu parecer, do que acharam então do consultor e, obviamente, ao final desse parecer, fazem a recomendação ou não pela certificação, a recomendação para ser certificado ou não. Esses pareceres, então, individuais dos avaliadores são enviados, então, para a diretoria, que faz uma análise mais ampla desse parecer técnico, e se observa outros aspectos aí, e todos podem dar opinião, até em função do conhecimento desse consultor, de alguma informação relevante que possa haver desse consultor no mercado, e a diretoria então chega a uma decisão de dar a certificação ou outorgar a certificação ou não para o candidato. Independente de qualquer coisa, esse candidato ele vai receber um feedback, principalmente se ele não foi certificado, então quais foram as razões que impediram ele de obter a certificação. Se ele foi certificado, então ele paga uma taxa de R$600, hoje é uma taxa de R$600, essa taxa é anual, e essa taxa é importante saber que ela cobre alguns custos importantes, por exemplo, o IBCO por estar fazendo essa certificação, a certificação internacional, utilizando o modelo do ICMCI, para garantir essa padronização no mundo todo, o ICMCI ele faz auditorias a cada 3 anos nos institutos. Então, no caso do IBCO, ele vem e faz uma auditoria para ver se todo o processo de certificação seguiu as recomendações do ICMCI. Ele vai analisar os processos, as últimas certificações, os métodos utilizados, os formulários, os questionários, tudo. Então, isso é feito a cada 3 anos e isso o IBCO paga para o ICMCI para fazer essa certificação. Então isso é importante, um detalhe importante que eu não coloquei no início, mas que assim todos os institutos têm que passar por uma auditoria a cada 3 anos para garantir a uniformidade desse processo de certificação. Então o candidato ele paga uma taxa anual de R$600 e a cada 3 anos também ele deve ser recertificado. Então é importante que a cada 3 anos o profissional ele tem que passar por um processo de recertificação. Essa recertificação, na verdade, seria um processo simplificado dessas 10 etapas, de uma forma mais simplificada, para assegurar que o consultor ele continua, por exemplo, ele continua membro do IBCO, porque ele pode se desligar. Se ele se desligar do IBCO, ele automaticamente perde a certificação. Se ele, por exemplo, não tiver mais a prática contínua de consultoria, se ele abandonou a profissão de consultor, por exemplo, então ele também não poderá ser recertificado. Então são avaliações desse tipo que são feitas a cada 3 anos para garantir que ele esteja certificado. Isso também é importante porque o IBCO tem um banco de consultores CMCs. E esse banco ele é acessado por outras, pode ser acessado por empresas, pode ser acessado por outros institutos no mundo, porque eventualmente querem convidar algum consultor brasileiro para fazer parte de algum grupo, então ele poderia consultar esse banco de dados. Então esse nosso banco de dados tem que estar sempre atualizado. Muito bem, então esse é o processo.
E com a finalização desse processo, a gente termina aqui o nosso vídeo. E eu espero que tenha esclarecido, que vocês tenham entendido o passo a passo da certificação e a importância de ser um CMC. E aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos, né, que busquem essa certificação. Né, quem já tem os pré-requisitos, né, que já imediatamente, né, se candidate aí a obter essa certificação, e quem ainda não tem os pré-requisitos, que comece a obter, né, essas informações iniciais para que possa eventualmente se tornar um CMC. Ok? Então, muito obrigado.